Olá pessoal, aqui quem fala é Sara e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou contar pra vocês sobre um livro muito especial, e não poderia ser menos. Esse livro que ganhou o prêmio Lei em 2018 e 2 prêmios em 2020, o prêmio Jabuti e o Oceanos. Ele já tem mais de 100 mil exemplares vendidos desde sua publicação em 2019. Hoje eu vim falar dele, esse livro que já está considerado quase um clássico instantâneo, que é Torto Arado. Eu admito que quando comecei a ler essa história eu estava com expectativas altíssimas, mas eram expectativas um pouco diferentes do que eu encontrei aqui. Acho que eu estava esperando uma história talvez de mistério, de uma grande ficção, mas me deparei com a realidade dura das profundezas do nosso Brasil. E isso, na verdade, tornou ele bem melhor do que eu poderia imaginar. Mas clássico é uma palavra tão forte e talvez até remete a uma coisa antiga. Será que é isso mesmo que esse livro representa? De primeira, eu não tinha compreendido por que as pessoas estavam falando desse livro como um livro clássico, mas na verdade ele é um novo clássico. Clássicos são aqueles livros que nos marcam de alguma forma, que transcendem ao seu tempo e tratam de realidades de todas as vidas humanas, como a vida e a morte, a dor, o sofrimento e as alegrias. Mais que isso, espera-se que um clássico seja um divisor de águas, seja um marco e que inspire muitas histórias e muitos ao longo do tempo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que esperar o tempo passar, antes da gente definir Torto Arado como um verdadeiro clássico. Mas eu profundamente espero que isso aconteça, que esse livro seja relevante mesmo com o passar do tempo. Quem deu vida a essa belíssima história brasileira foi Itamar Vieira Júnior. Ele que é geógrafo por formação e se tornou doutor pelo FBA em estudos étnicos africanos. Além disso, ele é funcionário público do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E o desejo de contar essa história já estava com ele há muito tempo, mas em seus estudos étnicos, ele foi parar na Chapada Diamantina. E com a experiência dessas vivências desse povo no interior da Bahia, junto com a vontade de dar voz novamente à geração regionalista de 30 e 45, ele finalmente conseguiu amadurecer a ideia e criar Torto Arado. Por isso, nessa história, vamos conhecer duas personagens principais, mulheres fortes desse sertão baiano, Bibiana e Belonísia. Elas vivem na fazenda Água Negra, e pela curiosidade dessas duas crianças, nos primeiros capítulos do livro, com a misteriosa faca da sua avó, Donana, um acidente terrível vai acontecer, que vai marcar a história dessas irmãs ao longo de toda a narrativa. Assim, nós vamos conhecer o desenvolvimento dessas personagens e a vivência delas nessa região marcada ainda pela escravidão, marcada pelo trabalho rural excessivo. Uma dessas irmãs vai representar a tomada de consciência desse povo rural. Enquanto isso, a outra irmã se aprofunda e se apaixona pelo contato com a terra, principalmente o ensinado por seu pai, Zeca Chapéu Grande, que além de suas habilidades com a terra, também é o grande curador, o pai de santo dessa localidade. Era um pai igual aos outros pais que conhecíamos, mas que tinha sua paternidade ampliada aos aflitos, doentes, necessitados de remédios que não havia nos hospitais e da sabedoria que não havia nos médicos ausentes daquela terra. E por mais que a paixão e a conexão com a terra fosse tão grande, ainda era muito doloroso todo aquele trabalho. Porque por mais que a Lei Áurea, que foi assinada há mais de 133 anos para a libertação dos escravos, a escravidão ainda é uma ferida aberta que não cicatriza no Brasil. A história retrata como essas famílias não ganham salários. Elas têm que produzir nas terras e nas fazendas desses grandes proprietários que mal aparecem nessas terras, que são desconhecidos. E mesmo que eles produzem para si nas próprias hortas, ainda muitas vezes é levado na maior parte. E eles vivem nesse abandono grande, tanto de saúde quanto de educação, e sendo explorados nesse trabalho. E mesmo que gerações e gerações dessas famílias tivessem se passado, eles ainda não tinham como ser donos daquela terra. Eles não podiam construir casas permanentes. Tinham que fazer construções temporárias, que com qualquer chuva desabavam. A vulnerabilidade dessas pessoas, muitas vezes analfabetas, sem condição financeira alguma, foram facilmente exploradas por esses grandes proprietários. Mas não é só da ficção que estamos falando. Também temos muito disso na nossa realidade. Ainda existe um grande esforço governamental para a fiscalização desse trabalho, considerado trabalho escravo ainda hoje, e que retira muitas pessoas dessa situação. No radar da ST, vocês podem ver quantos que ainda estão em trabalho escravo no Brasil, quantos que são resgatados dessas regiões e quanto de trabalho ainda vai ser necessário. Além disso, é muito importante
importante a gente estar tratando sobre essas questões hoje, porque com a Covid-19, com a pandemia, muitos dos recursos destinados a esse trabalho de resgate foi reduzido. Mas ao longo do livro, essa condição de exploração é revelada. E assim eles percebem que podem tomar atitude contra isso. Isso nos dá uma nova esperança. Que nós possamos ser também como Bibiano nesse livro, que além de tomar consciência, também quer agir contra isso. Pensei nas palavras de Severo sobre a situação de nossas famílias na fazenda, que a vida toda estaríamos submissos, sujeitos a humilhações, com a pilhagem do nosso alimento, que eu tinha um papel nisso tudo, e meus pais precisavam de mim para mudar de vida, que poderíamos sim comprar nossa própria terra e vir buscá-los, que só assim conseguiríamos ter uma vida digna. Com esse livro, eu pude ver realidades completamente diferentes da minha, pude adentrar nas profundezas dessa Bahia e com a descrição do Itamar sentir na pele o que eles passavam. E eu realmente aprendi muita coisa nova, com as palavras que tem nesse livro. Por exemplo, para descrever a fauna e a flora do local, eu aprendi o que era o caititu, o buriti. Conheci também alguns instrumentos, como o giral, e umas palavras muito legais que me deu vontade de usar depois de ler elas, como espaventos, calundu, querela. E para mim não tem nada mais mágico do que aprender com o livro. Viajar com ele para outras regiões, conhecer os costumes desse lugar, como funcionam as coisas. E por isso, se você também estiver nessa jornada de conhecer mais livros, novas histórias para aprender cada vez mais, não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago um vídeo novo sobre livros aqui. Outro elemento surpreendente desse livro, que eu tive o prazer de conhecer, foi o Jaré, uma religião que só existe nessa região da Chapada Diamantina. Ela tem origens africanas, como do candomblé, mas também uma mistura de elementos do espiritismo e também da religião cristã. E é muito bacana desse livro nos apresentar essas origens africanas com tanta sensibilidade, o que muitas vezes não é explorado na literatura brasileira, mas que faz parte das origens do nosso país. Muitas vezes as religiões são esquecidas, são deixadas de lado, mas Itamar Vieira Júnior veio dar voz a elas nesse livro, de um jeito único, com o Jaré. Outro ponto de destaque desse livro, que eu não podia deixar de falar, são as vozes das mulheres. Ele é dividido em 3 partes, sendo elas narradas por diferentes mulheres. E as mulheres dessa história são mulheres fortes, mulheres que passaram por muito sofrimento, passaram por todo o machismo daquela época, daquela região, mas que ao mesmo tempo lideram, que ao mesmo tempo tomam parte daquela comunidade. E é incrível pensar como Itamar conseguiu, sendo um homem, dar voz a essas mulheres, de uma forma tão incrível, de uma forma que me fez realmente conectar com elas. Todas nós, mulheres do campo, éramos um tanto maltratadas pelo sol e pela seca, pelo trabalho árduo, pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo, uma atrás das outras, que murchavam nossos peitos e alargavam nossas ancas. Além de conhecermos o Jaré, a dureza da vida desses trabalhadores de Água Negra e da violência e das dificuldades das mulheres de lá, Itamar também vai trazer diversos outros temas no seu livro, como a temática da ancestralidade, como que muitas vezes ao longo do tempo a gente acaba perdendo nossas origens e nossas tradições. Além disso, claro, vai falar muito sobre o racismo, como isso ainda vulnerabiliza ainda mais aquela população. Vai falar também da importância da educação, mas não uma educação qualquer, uma educação que se conecte com a vivência daquelas pessoas, senão ela não faz sentido. Vai falar também muito da conexão desse povo com a terra, com a natureza, com aquele chão que praticamente pariu eles, deu lugar de morada e de sustento para gerações de famílias. Esse livro é sobre a vida, sobre a morte, sobre o sofrimento. Esse livro veio para dizer muitas coisas, coisas diferentes para cada um. E por isso, se você já leu esse livro, me diz aí o que mais te tocou nessa história. Esse livro, que é um livro curtinho, de 262 páginas, uma linguagem fácil de ser entendida, mas que ao mesmo tempo é profundo, é poético, é político e nos reconecta com esse Brasil. Além disso, queria destacar alguns pontos que eu achei de genialidade do Itamar, como a ideia dele de não deixar claro em que tempo que se passa a história, para que a gente tenha noção da permanência dessa situação de trabalho escravo no Brasil. Outra coisa importante que nos deixa cada vez mais curiosos é quem está narrando o texto. No início é meio confuso, a gente não sabe qual das duas irmãs que vai falar, mas depois que tudo fica claro e ao descobrir a voz da terceira narradora, é mágico. Além disso, tem vários mistérios que vão se desenrolar, várias histórias de muitas pessoas daquela região, e é um livro que não dá vontade de parar de ler. Eu acho que eu terminei ele nos 3 dias, não me lembro, mas eu não queria parar. Por isso que imediatamente quando eu li,
Eu não entendi que era um clássico logo de cara, seria um livro tão relevante, mas pegando as sutilezas do autor, eu fico cada vez mais impressionada. Ele usa de diversos simbolismos na história, inclusive na capa também tem um simbolismo muito bacana. Essa capa que eu achei maravilhosa. Essa capa foi inspirada numa fotografia real, como vocês podem ver. Mas aqui eu fiquei me perguntando por que eles substituíram esses facões por essas plantas. A faca vocês vão entender logo de cara o que ela significa no início da história. Só que essas plantas eu não sabia, mas elas são espadas de São Jorge. Já faz essa referência aí a essa primeira parte do fio de corte, além de ser uma planta de origem africana. Eu achei muito bacana se essa for a referência. Pra mim, esse livro é completo. Tem de tudo. Tem política, tem a poesia, tem o mistério, tem várias histórias, tem a marca da oralidade daquele povo, tem muitos aprendizados. É um livro extremamente relevante, necessário e encantador. Por isso eu super recomendo ele. E vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, onde vocês podem adquirir ele. E como sempre, se vocês usarem o link, vocês ajudam também o canal a crescer. Além disso, eu queria dizer que eu tô super ansiosa para as próximas obras do Itamar. Ele disse que essa história é apenas um primeiro livro de uma trilogia sobre as conexões do homem com a Terra. Além disso, ele lançou recentemente Doramar e a Odisseia, que é uma coletânea de contos. Se vocês também quiserem esse livro resenhado aqui no canal, não esqueçam de deixar nos comentários também para eu saber. Mas por hoje é só, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.